pessoal, eu sou a Cristina Slema e estou de volta com vocês para falar um pouco mais sobre dados pessoais, especificamente sobre as hipóteses de utilização de dados pessoais, quando que as escolas podem utilizar ou não esses dados pessoais, quando eu preciso do consentimento ou não, né? Então, eu vou passar com vocês aqui rapidamente também mais 2 slides para entendermos. Lembra que eu falei para vocês no nosso vídeo anterior que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Dados pessoais, aqueles que identificam, o que possa identificar o seu titular. Então, ainda que não seja o nome do qual você reconheça diretamente, ele pode ser um dado indireto. Então, um CPF, uma placa de carro, ou seja, agregado a uma outra informação, você chega ao titular. Quais são as hipóteses de tratamento? Elas estão previstas no artigo 7º. Então, o tratamento de dados pessoais, você tem que verificar em qual dessas hipóteses ele vai se enquadrar. Qual que é a finalidade da coleta? Bom, eu coleto porque a Secretaria da Educação exige esses dados. Então, eu tenho o quê? Uma justificativa legal, né? Então, esse é um exemplo típico. Eu coleto porque eu preciso desses dados para execução do contrato. O meu contrato com o consumidor, no caso das escolas, ele é um contrato de prestação de serviços educacionais. Para executar esse contrato, eu preciso, obviamente, de alguns dados que são essenciais. Então, para esses dados, eu não preciso do consentimento. Esses dados, eles encontram justificativas aqui em uma das hipóteses do artigo 7º. Então, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, né? Então, essa é a primeira hipótese que aparece. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, lembra que eu falei, a escola é controlador? Então, se eu tenho uma exigência legal, um regulamento específico, ainda que seja de uma entidade, um órgão regulador, eu tenho, então, a justificativa aqui na hipótese no inciso 2º. Pela administração pública, para tratamento, uso compartilhado, aqui obviamente que não se aplica, mas para a realização de estudos ou por órgãos de pesquisa, então eu, escola X, pretendo coletar alguns dados. Vamos, então, fazer uma pesquisa? Eu não preciso de consentimento? Não é dessa forma. Órgãos de pesquisa, ainda que seja pública ou privada, precisa ter no seu objeto, digamos, uma empresa privada, precisa ter no seu objeto social, do contrato social, a finalidade de pesquisa. Então, escola, a finalidade não é pesquisa. Então, não justifica aqui. Quando necessário, para execução do contrato, é o exemplo que eu usei para vocês, prestação de serviços educacionais, para o exercício regular do direito em processo judicial. Então, eu preciso dessa informação para utilizar em processo judicial, para a proteção da vida. Então, se alguém está passando mal, precisamos salvar essa pessoa. Para a tutela da saúde, né? Mas aqui especificamente por profissionais da área da saúde. Quando necessário, para entender os interesses legítimos do controlador ou terceiros. Aqui é o que a gente fala muito do legítimo interesse, e foi uma lacuna que o legislador deixou, porque você consegue aqui entrar em outras situações que não foram previstas, mas ela também não pode ser um cheque em branco, sob pena aí de invalidar o próprio objetivo do legislador. Mas também para a proteção do crédito, né? Inclusive, então, quando disposto, mas aí legislação específica voltada à proteção do crédito. Então, quais são as hipóteses mais utilizadas pela escola? Execução do contrato, né? Cumprimento de obrigação legal, exercício de seus direitos, então, para fins de processo judicial. E aí você tem o legítimo interesse, por exemplo, uma câmera onde você filma para fins de segurança, você tem o legítimo interesse tanto do controlador quanto do próprio titular de dados. Só que o legítimo interesse, ele exige, a lei prevê que a autoridade nacional pode me requisitar um relatório de impacto, ou seja, ela é um documento jurídico e ele tem algumas questões específicas que devem constar nesse relatório, tá? Então, já fica a dica aqui para vocês que esse documento será necessário e vocês precisam entender do que se trata e como elaborar esse documento, tá bom? Uma outra questão é que o consentimento a gente sempre deixa por último. Por quê? Já falei para vocês no primeiro vídeo, toda vez que o titular me consentir a utilização de determinado dado, ele tem o direito de revogar esse consentimento. Então, primeiro eu vou ver, eu tenho uma hipótese legal que me justifique, que me exija, uma lei que exija?
Sim. Ah, eu tenho uma outra situação aqui que não é exigência de lei, mas eu tenho uma previsão, eu preciso dela para fins de processos judiciais, né? Ou ela está prevista no contrato, então eu tenho aqui as justificativas. Vou deixar o consentimento para aquelas hipóteses em que não teve enquadramento nas demais, tá bom? Isso é muito importante. Tratamentos de dados sensíveis. É muito parecido. Então, quando o titular der o consentimento, sem o consentimento, nas hipóteses em que, né, o cumprimento de obrigação legal, assim como a gente falou anteriormente no artigo 7º, esse aqui está especificamente no artigo 11º, tá? Em relação a dados pessoais sensíveis. Tratamento compartilhados de dados necessários à execução, aí quando é da administração pública, a fins de políticas públicas. Realização de estudos por órgãos de pesquisa, assim também como eu falei no artigo 7º. Exercício regular de direitos, e aqui você enquadra também a execução de contratos, né? Então, em contrato ou em processo judicial. Então, você já tem duas hipóteses num único inciso, tá bom? Proteção da vida, a tutela da saúde, então, da mesma forma como previsto no artigo 5º, e aqui uma diferença específica para dados pessoais sensíveis. Não tem a previsão do legítimo interesse, mas ele tem a previsão, por exemplo, de garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, então, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, tá? Por exemplo, coleta de biometria. Biometria é um dado pessoal sensível. Então, eu preciso do consentimento quando eu for utilizar isso para situações que eu não tenho uma exigência legal ou que eu não tenha, ou que, por exemplo, mesmo que seja para fins de segurança, que eu não tenho uma justificativa aqui do artigo 11º. Por exemplo, vamos retomar, né? Então, se eu dei o exemplo do dado pessoal, se eu tenho uma câmera, se ele coleta só a sua imagem, é dado pessoal. Eu justifico no legítimo interesse para fins de segurança. Se eu faço a coleta da biometria, eu não tenho a justificativa no legítimo interesse. Eu vou ter que utilizar o quê? A garantia de prevenção à fraude e segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação. Então, eu não uso o legítimo interesse, mas eu tenho outro embasamento legal previsto em lei, ok? É muito importante que vocês conheçam todas as hipóteses. Vocês vão ter que fazer o levantamento de todos os dados que são coletados, qual a sua finalidade, e dentro dessa finalidade você consegue indicar qual o embasamento legal, qual a base legal que justifica essa coleta. O que não tiver esse enquadramento, vocês vão precisar o quê? Buscar a coleta do consentimento, ok? Muita atenção em todas as áreas, seja a área do jurídico, seja a própria secretaria que lida com dados pessoais, a área de marketing, a área de RH, né? Então, lembrando também que se aplica aos dados pessoais dos colaboradores, atenção aos processos de seleção. Então, quando ainda não tenho uma relação jurídica, um contrato assinado, mas eu coletei dados, toda a informação, o princípio da transparência, ele tem que ser, o princípio da transparência é a necessidade de dar todas as informações para o titular, né? E essa informação, ela tem que ser dada antes da coleta do consentimento, ou antes do fornecimento das informações, dos dados pessoais. Então, é um outro pontinho de atenção, ok? Bom, para a gente fechar, mais uma vez, é um dever de todos. A lei prevê também o dever de segurança desses dados, artigo 46 e 47, podem dar uma olhadinha. Então, vocês vão precisar aí, vão ter impacto tanto na questão técnica, quanto na questão de governança e na questão comportamental, ok? Então, planejamento é o segredo para adequação à LGPD. Até mais, gente.